Salve, salve! Seja muito bem-vindo. Eu tenho um rápido recado para você antes da gente começar o nosso conteúdo. Estão abertas as nossas vagas para a nossa sala de sinais. Por menos de R$100 por mês, você vai ter acesso às nossas operações e também toda a nossa estratégia aí para fazermos lucros quase que diariamente dentro do mercado. Então, se quiser saber como funciona, você pode escanear esse QR Code e participar da nossa sala de sinais. Bom, vou te lembrar para você deixar o like, se inscrever no nosso canal. Isso vai nos ajudar muito a continuar crescendo aí no YouTube. Claro, se puder, compartilha com outras pessoas. Agora, de fato, vamos para o conteúdo. Tamo junto e é só o começo. Antes da gente começar, vou te deixar rapidamente essa advertência de responsabilidade, de dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Cenário do Bitcoin, virada mensal e uma oportunidade. Bitcoin bater 45 mil dólares. Aliás, 47 mil, disparo de 40% aí sobre o preço do Bitcoin. Vamos entender algumas questões importantes aí a respeito do Bitica. Primeira coisa, tenho 3 notícias aqui, né? Da última vez que isso aconteceu, o Bitcoin disparou mais de 40%. Vamos entender isso. Investidores estão entusiasmados com uma cruz dourada que está se formando no Bitcoin nesta semana. Em suma, a cruz dourada é quando a média móvel de 50 dias ultrapassa a média móvel de 200 dias. Ou seja, é um indicador de que o mercado ficou mais otimista. O padrão é uma das métricas mais famosas, utilizada aí até mesmo por gigantes como Fidelity. Estamos tendo esse cruzamento de ouro no cenário do gráfico do BTC e a gente vai trazer isso já já. A última vez que aconteceu, Bitcoin deu uma traulitada de 40% para cima. Esse é o primeiro aviso aqui sobre essa virada. Inclusive, nós estamos em um processo de virada mensal, né? Basicamente, essa virada de semana já é junto com a virada mensal, no mês de novembro. Bom, vou explicar algumas coisas sobre isso quando a gente for para o gráfico. Segunda coisa para trazer aqui, medo fará preço do Bitcoin disparar, segundo especialistas. Conversando com Scott Melker em seu podcast, James Levish e Dave Weisenberg revelaram um novo catalisador que poderá fazer o Bitcoin disparar. Segundo esses especialistas, o medo poderá atrair muito mais capital para o Bitcoin do que o tão comentado ETF de Bitcoin à vista. O assunto surgiu quando Melker mostrava sobre investidores brasileiros que, de acordo com dados da Receita Federal, estão preferindo a stablecoin Tether ao Bitcoin. Aí ele fala o seguinte: há uma demanda por dólar e moedas que possam ser transportadas. Você não consegue atravessar a fronteira com ouro porque esse ouro vai ser confiscado. É difícil carregar, transportar e também é difícil de obter, nesse caso o ouro, né? Em regiões agitadas. Por exemplo, tenta sair com ouro da Venezuela, né? Segundo Levish, e aí enfim, ele é um gerente de fundos de hedge. O ouro valoriza regionalmente, o ouro físico sobe para níveis que não fazem sentido, de acordo com ele. Então, tendo a possibilidade de usar stablecoins e bitcoins, essa é absolutamente a melhor escolha, porque você pode ter tudo armazenado na sua cabeça, se você guardar a sua carteira de cabeça e as suas chaves, principalmente as chaves, você vai levar as suas moedas para qualquer canto. Na sequência, Leves comenta que conversou com um investidor conhecido por Sultão da Venezuela e que ele e sua família conseguiu sair do país por conta do Bitcoin. Eles conseguiram trazer a grande maioria de seus ativos para os Estados Unidos através de Bitcoin. Tem recentemente aqui o caso Monark. Monark sai do Brasil por causa, aliás, ele consegue tirar o seu patrimônio de Brasil, não é nem do Brasil, é tirar o patrimônio de Brasil por causa do Bitcoin. E de acordo com eles, essa questão de o medo a respeito dessa perspectiva, nós temos aí então a possibilidade de termos máximas sendo alcançadas por conta justamente da proteção patrimonial através de Bitcoin. Trilhões de dólares podem entrar no mercado, segundo Weisberg. Complementando os comentários do colega, ele fala que acrescentou que há trilhões de dólares que estão com medo. Como comparação, o co-CEO da CoinRoads fala aí que o Bitcoin possui um valor de mercado de apenas meio trilhão, 500 bilhões, né? Quase 600 bilhões de dólares. Pergunta-se: qual ativo tem a maior chance de um crescimento explosivo? Bitcoin pode alcançar 47 mil dólares em 2023, tá? E aí é uma perspectiva, inclusive vem aqui junto com uma fala sobre Shiba Inu e Incubeta, nunca ouvi falar dessa Incubeta, uma perspectiva de um exponencial em cima do Bitcoin. Potencial do Bitcoin, previsão de um analista técnico para 2023, com base na análise técnica,
tem análise aí prevendo que o Bitcoin vai continuar subindo até 47 mil dólares nesse ano ainda. A recente alta dos 32 mil e um breve toque em 35 mil são considerados uma grande conquista para o BTC, pois rompeu o nível de resistência significativa de 32 mil. Tá? Essas observações, sobre o BTC vem de Julius Kempner, que basicamente acredita que o próximo nível de resistência significativa será entre 47 a 48 mil dólares no Bitcoin. Efetivamente, agora nós vamos aí para cenário, para análise técnica aí do BTC neste exato momento. Virada mensal aí do Bitcoin acontecendo, acabamos de abrir o gráfico aí de novembro. E o primeiro fator que eu quero começar trazendo no gráfico mensal aqui, estamos usando os dados do Bitcoin contra diretamente o dólar, né? Não o USDT, mas sim o dólar. E óbvio aqui que temos uma clara linha de tendência de alta aí no gráfico mensal do Bitcoin. Bitcoin que inclusive está tendo também um cruzamento bullish nessas duas médias móveis que eu tenho traçado aqui, são 12 e 26 períodos. A gente está tendo um cruzamento bullish acontecendo aí, sendo confirmado quando a média móvel mais lenta está passando para baixo da média móvel mais rápida, ou a média móvel mais rápida cruzando para cima da média móvel mais lenta, né? Temos aqui a média móvel de 12 rompendo a região de 26 períodos, o que dá aí uma probabilidade de continuação. O que é que acontece? Nos últimos basicamente aí 4 meses o Bitcoin passou fazendo um movimento de correção de alta. A gente tem lá do final do comecinho de janeiro, finalzinho de dezembro, começo de janeiro de 2023, nós temos um movimento de alta aí do Bitcoin. Bitcoin dá ali só no mês de janeiro quase 40% de alta. Passa um mês neutro em fevereiro e dá uma outra pancada em março. A gente tem um pequeno movimento de continuação a partir de abril, e aí então a gente forma a base de preço, onde a gente consegue realizar ali um fundo próximo da região dos 27 mil dólares. Depois temos uma nova região de fundo, onde a gente consolida esse fundo próximo dos 25.800, quase 26 mil dólares, entre os meses de agosto e setembro. E aí vem o mês de outubro, começando com um movimento de romper uma zona de resistência muito importante, principalmente no gráfico mensal, que era ali a região de aproximadamente 31.800 a quase 32 mil dólares. Temos então essa região sendo quebrada definitivamente, e aí nos gráficos semanais, movimentos que fizeram o Bitcoin ficar acima aí dessa região, então aí basicamente nessas duas últimas semanas do mês de outubro. Acabamos aí de abrir o gráfico, né, do mês de novembro, então óbvio não temos aí nem sequer algum parâmetro para computar ainda esses dados, mas tudo indica que esse movimento de alta deve continuar. É claro que naturalmente poderemos fazer algumas correções em cenários mais curtos, e é por isso que eu vou baixar a exposição gráfica aqui para o gráfico semanal para a gente entender isso. Particularmente acredito que o Bitcoin deve continuar esse movimento, e é possível sim que vejamos aí o Bitcoin oscilando entre 42 a quem sabe lá os 47 mil dólares que nós vimos na matéria anteriormente. Primeiro ponto aqui a partir do gráfico semanal é traçar uma retração de Fibo de fundo a topo neste exato momento. Eu não acredito que voltemos a fazer por enquanto, né, a menos que tenhamos algum cenário muito drástico a nível global, correção na retração de 50% ou de 61%. Tá? Esse movimento de alta que o Bitcoin fez já entregou as correções necessárias. Acredito que agora a gente começa, a partir desta fase aqui, né, o rompimento dos 32 mil, um novo movimento de alta em cima do BTC. Então, particularmente, poderíamos voltar aí nos 27.500, nos 25 mil ou até mesmo nos 23 mil dólares. Nada é impossível dentro desse mercado, mas para esse tipo de correção acontecer, particularmente precisaríamos ver de um cenário muito drástico dentro do mercado. Baseado nisso, particularmente, a minha perspectiva é a seguinte: tomando como base o rompimento dessa região dos 31 mil dólares e 32 mil dólares, perdão, e aí efetivamente o movimento que o Bitcoin tem feito para cima, eu vou traçar aqui uma extensão de Fibo baseado em relação a fundo e topo anterior antes desse movimento que bate ali exatamente em cima dos 31.800 dólares. Minhas próximas resistências pelos gráficos semanais aí a serem quebradas
basicamente região aí de 34.500 dólares, né? A gente precisa de consolidação acima dessa região que nós não temos ainda. Depois disso, temos duas zonas que para mim serão zonas mais fracas, 35.400 e 36.429 dólares. Para mim, o próximo alvo efetivo seria aqui próximo dos 37 mil dólares, uma região muito importante, oscilando ali entre 37.500 a próximo de 39 mil dólares, uma região onde naturalmente teremos defesa de preço. Por quê? Temos aqui order block para ser quebrado em algumas regiões que são bem interessantes. E aí eu destaco o seguinte: essa região que eu acabei de citar aqui, entre os 39 mil a próximo dos 38 mil dólares, uma região ligeiramente aqui acima da resistência que nós temos agora a ser quebrada. E se essa resistência dos 34 mil até próximo ali dos 35 mil dólares efetivamente for quebrada, acredito que basicamente iremos oscilar, e aí eu vou baixar a exposição gráfica para o diário aqui, oscilar ali para essa região mais acima, porque estamos sendo delimitados aqui por uma região de order block anterior, tá? E aí daqui para sempre, caso quebremos aí os 34.500, consolidação semanal acima disso, muito provavelmente poderemos oscilar direto aí entre 37 a 39 mil dólares. Bom, essa aqui será uma próxima região de resistência, e aqui sim, naturalmente, acredito que poderemos ter correções dos 39 aos 35 mil dólares, e quebrada essa região, aí sim eu ficaria de olho na zona entre 42 a, na verdade, 48 mil dólares. Por quê? Foi uma região onde o preço se comportou muito bem lá naquela crise pós-invasão da Rússia à Ucrânia no começo de 2022, e basicamente foi onde a gente formatou uma região de topo. Aqui, basicamente, quebra de dezembro, janeiro, invasão da Rússia à Ucrânia, nós fazemos um movimento de oscilação muito forte para baixo, e depois fazemos uma viagem até basicamente março de 2022, próximo dos 48 mil dólares. E essa região aqui poderá ser testada aí no decorrer ainda de 2023, se... E aí são somente minhas perspectivas. Cenário de aprovação dos ETFs, né, que trazem uma narrativa muito bullish para dentro do mercado. Esse aqui seria o parâmetro final para mim, uma oscilação ali até cerca dos 48 mil dólares poderiam ser alcançados ainda no decorrer deste ano de 2023. Nós poderíamos chegar a esses valores aqui, caso, duas coisas: aprovação de ETF ou uma perspectiva do Federal Reserve de, óbvio, expansão monetária, que particularmente acho pouquíssimo provável de acontecer. Bom, correções de curto prazo para o Bitcoin. A gente vem para o gráfico diário aqui e entende o seguinte: basicamente nós temos consolidação de preço acontecendo acima dos 33.600 dólares. Ou seja, enquanto o Bitcoin estiver acima dessa base de preço dos 33, poderia oscilar ali até próximo dos 31.800, 32 novamente? Sim, tá? Porque seria um suporte majoritário. Particularmente acho pouco provável. Minha opinião é que a gente passe um tempo aqui consolidando essa região de preço, oscilando aí entre, quem sabe, próximo dos 35 mil no gráfico diário e retornando a essa faixa de 33.800, 33.600, para depois uma definição de mercado, quem sabe até formatar aqui ou uma cunha ascendente ou uma flâmula de alta. Tá, e aí a gente precisa de um pouquinho mais de definição técnica aqui do próprio cenário do BTC para entender qual definitivamente será as próximas marcações. Bom, nessa semana nós temos reunião do Banco Central norte-americano na quarta-feira, né, agora, às 3h30 da tarde, nós temos aí, às 3 horas da tarde temos divulgação das taxas de juros, 3h30 da tarde temos ali o discurso do Jerome Powell, que deverá ser muito importante para o mercado. Isso também poderá trazer impacto para o Bitcoin. São basicamente as coisas que eu estou de olho aí para o BTC a partir desse movimento. Mês de outubro foi um mês sensacional para o gráfico do Bitcoin. Tivemos aí uma alta muito interessante e normalmente novembro é o mês que dá continuidade a esse movimento. De coração, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, vê se já deixou o like, já está inscrito no nosso canal. Vou também te fazer o convite para participar do nosso canal do Telegram, completamente gratuito, através do segundo link que está fixado aqui na nossa descrição. No mais, deixa aqui através dos comentários tua opinião, se você gostou desse vídeo ou inclusive se você quer alguma análise diferente. Tamo junto, é só o começo, que Deus multiplique demais sobre a tua vida, abençoe teus investimentos e até o nosso próximo vídeo.